A advocacia é uma profissão extremamente complexa, como já falamos aqui no canal. E isso vale, obviamente, também para quem atua com direito de família, que tem características próprias e que lida com temas de imensa sensibilidade do ponto de vista social, humano e jurídico. Para falar sobre esse tema, com viés prático de quem milita na área do direito de família, convidamos o professor, palestrante e advogado, Dr. Flávio Grutti. Dr. Flávio, que habilidades, características e competências não podem faltar ao advogado que atua com direito de família? É uma boa pergunta. Em primeiro lugar, dizem que o direito de família é a parte mais fácil do direito civil. Isso é um grande engano, porque o direito de família exige uma sensibilidade muito maior do profissional que decide atuar nessa área. Veja bem, o profissional do direito de família tem que conhecer o ser humano, tem que abandonar aquela ideia de beligerância extrema das advocacias anteriores. Hoje não se admite mais brigas intensas, porque divórcio litigioso prolongado significa perdas emocionais acentuadas. Nós temos que ter em mente que quem faz a justiça, no primeiro lugar, são os advogados. Portanto, o que não pode faltar no advogado, além do conhecimento jurídico, sensatez, equilíbrio, observar que do outro lado existe uma família esfacelada. Por algum motivo, aquele contrato de casamento não deu certo e aquelas pessoas estão se sentindo derrotadas, cheias de ressentimentos, cheias de ódios, e nós advogados temos a missão institucional de apaziguar aqueles ânimos. Portanto, não podemos ser pitbulls o tempo todo. Não que, se a discussão crescer, que nós não estejamos capacitados para discutir, para ir para o embate. Mas todo o sistema processual atual, todo o direito atual está voltado para a solução pacífica dos conflitos. Portanto, eu acho que quando vocês forem procurar um advogado de família, saibam quem ele é, o que ele pensa da vida, qual é a autoridade dele no assunto e simplesmente sinta-se acolhido por ele. Doutor, quais são os principais desafios dessa área de atuação e como superá-los? O principal desafio no campo do direito de família é a captação de cliente, porque a concorrência é muito grande. Eu me lembro que certa vez fui procurado por um cliente que disse-me: Flávio, eu procurei uma indicação de um advogado que fosse bom. E eu perguntei para o meu cliente: o que é um advogado bom para você? Primeiro, que seja barato. Em segundo lugar, que esteja pronto para a briga, porque o meu objetivo é destruir a minha ex-mulher. E infelizmente aquela contratação não foi adiante, porque eu não estou na advocacia para ser um soldado de um cliente general. Eu estou na advocacia para pacificar conflitos, para pacificar almas, para enviar para o juiz um acordo de divórcio já contemplando as causas que vão salvaguardar a vida daquele casal, a vida dos filhos, porque a conjugalidade termina, mas a paternidade não, o vínculo jurídico continua. Portanto, o grande desafio da advocacia de família atualmente é justamente colocarmos uma pá de cal bem grande sobre aquela ideia que advogado de família bom é o advogado briguento. O advogado de família bom é aquele equilibrado, sensato, é aquele que tenha uma habilidade emocional para contornar conflitos. E ao final, se tudo der errado, aí sim, na litigiosidade, ele vai mostrar toda a sua altivez, todo o seu conhecimento jurídico e toda a sua técnica. Na atualidade, quais são os grandes temas de direito de família que merecem destaque? Eu tenho observado ao longo dos anos
numa visão empírica e de tanto ouvir pessoas, porque o advogado de família tem que gostar de gente, tem que gostar de ouvir problemas, ou pelo menos ter paciência. O que mais tem causado divórcio na atualidade são as crises financeiras. Num segundo momento, é a ancestralidade. O que eu quero dizer com isso? A família de origem, a influência da sogra, a influência do sogro, dos cunhados. Num terceiro momento, o que tem causado divórcio, sem dúvida nenhuma, é o surgimento dos filhos, porque você sepulta o casamento anterior e você dá início a um casamento sobre novas bases. Em último lugar, o que tem causado divórcio, pasmem, é a infidelidade, é a falta de sexo. Observem, em primeiro lugar, o problema maior é a falta de dinheiro. Em último lugar, o problema que não é maior, é menor, é a falta de sexo, a infidelidade. Significa que as pessoas estão até tolerando a infidelidade, a falta de sexo, mas não toleram de modo algum a questão da crise financeira. Se o homem, eventualmente, ele foi mantenedor, o produtor de riquezas da família por longos tempos, e de repente veio a crise e o poder econômico diminuiu e ele não falou para a família, o que vai acontecer? A mulher vai se sentir insegura e vai começar a ficar insensível. Advirto que esse exemplo também pode ser ao contrário. A mulher pode ser a mantenedora e o homem aquele que cuidava de casa, o que é muito comum. Portanto, o grande pilar da litigiosidade do divórcio hoje é a questão da partilha de bens. Dr. Flávio, do ponto de vista do cliente, qual a importância de consultar um advogado especialista em direito de família diante de uma demanda que envolva essa matéria? Do mesmo modo que na medicina nós procuramos um profissional capacitado para aquele campo específico, eu sugiro que na área de família também seja procurado um advogado especialista. Normalmente, existem advogados que dizem que atuam em qualquer ramo, direito penal, direito do trabalho, direito civil. Pode ser que sim, mas o profissional especializado que vive o dia a dia forense daquela matéria, que conhece o cotidiano dos tribunais, as variações da jurisprudência e principalmente que tem esse modo especial de acolher a família que sofre num processo de divórcio, aquele profissional que tenha digamos, uma habilidade social e emocional diferenciada e que mostre já naquele primeiro contato uma autoridade com o assunto, eu acho que esse profissional ele deve ser preferido em detrimento daquele que não atua especificamente, porque há nuances específicas que somente aqueles advogados com uma vivência maior na área estarão capacitados. Se surgirem problemas no curso do processo, se surgirem problemas nas audiências, o profissional especializado terá expertise bem maior do que aquele que normalmente atua em outras áreas. Antes de contratar um advogado, procure saber quem ele é. Procure ver seu histórico, procure ver nas redes sociais, procure ver com amigos como que ele se comporta. Porque eu gosto muito de ouvir opiniões contrárias à minha quando eu estou diante de um problema. Eu não posso procurar um advogado que apenas ratifique aquilo que eu acho certo, porque eu posso estar errado. Doutor, muito obrigado por estar aqui conosco. Foi um prazer entrevistá-lo e agradeço pela contribuição ao nosso canal. Muito obrigado pelo convite, pela confiança, sempre às ordens. O tema é extremamente rico e estamos produzindo um vasto conteúdo sobre a matéria. Esse foi apenas o primeiro vídeo. Gostou? Deixa um like, compartilha, comente aqui embaixo o que você pensa desse assunto. Um abraço e até o próximo vídeo.